Bom, pessoal, então retomando, vamos analisar agora duas questões. Uma primeira seria possível restrição ao direito fundamental à atividade profissional como sanção pela prática de condutas ilícitas. E a segunda questão, de respeito à imunidade parlamentar, mais especificamente à imunidade material. A primeira questão, como eu disse, de respeito aos direitos fundamentais, mais especificamente ao direito fundamental ao exercício de atividade profissional. Como se sabe, já consolidado no STF e também na doutrina, os direitos fundamentais não são absolutos. Os direitos fundamentais, eles são relativos, salvo situações absolutamente excepcionais, por exemplo, o direito à não escravidão, o direito à não tortura, enfim, situações pontuais. Entende-se que os direitos fundamentais não são absolutos e são relativos. Logo, são passíveis de restrição sempre que houver uma relação conflituosa com outro direito fundamental. Sempre que a finalidade for a proteção de algum outro direito fundamental. Necessário que essa restrição, que qualquer restrição a direito fundamental, ela seja proporcional, ela seja adequada, ela seja necessária e ela seja proporcional em sentido estrito. Ela traga mais benefícios do que prejuízos ao sistema constitucional, ao sistema de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles têm que conviver, e não apenas entre si, leia-se entre direitos, mas também direitos fundamentais em relação a pessoas distintas. Então você tem, por exemplo, direitos fundamentais que, uma vez exercidos, acabam afetando a esfera jurídica de outra pessoa. Então o seu direito fundamental não pode ser absoluto sob pena de você violar direitos fundamentais de outras pessoas. Nós vivemos em coletividade, nós vivemos em sociedade. É aquele ditado, né, popular, a gente costuma ouvir, né, nas mesas de bares, nas discussões, que o seu direito termina onde começa o meu direito. Então serve aqui para refletir. Então minha liberdade de expressão, por exemplo, não pode ir ao ponto de ofender a sua honra. Você tem também uma esfera de proteção, direito à honra, que também é um direito fundamental. O meu direito, por exemplo, né, minha liberdade, por exemplo, de ir e vir, ela não é absoluta. Ela pode sofrer algumas restrições, pode sofrer inclusive restrição como forma de proteção ao meio ambiente. Em determinadas localidades eu não posso ir, porque você tem ali uma situação de proteção ao meio ambiente, você está limitando de alguma forma a minha liberdade de ir e vir, mais especificamente de ir àquela localidade. Então a liberdade não é um direito absoluto, por exemplo, a liberdade de expressão, como eu disse. A liberdade religiosa, o STF já definiu, para aquelas religiões de matriz africana, né, que tem sacrifício de animais, que é possível sacrifício? É. Mas desde que esse sacrifício não se dê por meios cruéis. Esse sacrifício também não abrange todo e qualquer animal. Então você não pode, em nome da sua liberdade de culto, da sua liberdade religiosa, sacrificar o mico-leão dourado, porque ele é um animal submetido à proteção. Então a sua liberdade não é absoluta. Então as liberdades fundamentais, os direitos fundamentais são relativos. Então é possível sim que haja essa restrição à liberdade, que haja essa restrição à liberdade de expressão, à liberdade de culto, até mesmo excepcionalmente, veja só, a vida. O Brasil tem pena de morte. Muitos pensam que não tem, mas o Brasil tem a possibilidade, fica até melhor assim, né, de pena de morte, a possibilidade constitucional de pena de morte para os casos que forem praticados crimes, estando o Brasil em estado de guerra declarado, sendo inclusive regulado no Código Penal Militar, a pena de morte no Brasil seria por fuzilamento. Então a vida, a liberdade, a propriedade podem sofrer limitações, podem sofrer restrições. E o exercício de atividade profissional não é diferente. O exercício de atividade profissional pode sofrer restrições. Pode sofrer restrições estabelecidas por lei. Pode sofrer restrições não só para o exercício primeiro da atividade, como estabelecer restrições como sanção pelo exercício indevido daquela respectiva atividade, ou ainda
por condutas que, de alguma forma, direta ou indiretamente, repercutam na atividade profissional que se quer exercer. Então, é possível que se estabeleçam essas restrições. Olha o que diz o artigo 5º da Constituição, inciso 13, que trata do direito ao exercício de atividade profissional. Então, diz lá no artigo 5º, inciso 13, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, veja que aqui são as condições para o exercício daquela atividade. Mas também é possível que a lei estabeleça sanções que repercutam, que afetem o exercício de atividades profissionais, quando se pratica conduta ilícita que repercuta naquela respectiva atividade, desde que você tenha, claro, essas restrições, essas sanções estabelecidas por lei. E a questão aqui é se o Código de Trânsito brasileiro poderia estabelecer como sanção, artigo 302 do Código de Trânsito brasileiro, impedir o motorista profissional de exercer a sua atividade. E a resposta do STF foi positiva, como nós vamos ver agora. Informativo 966, suspensão de habilitação e direito ao trabalho. É constitucional a imposição de pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. Veja que a conduta praticada, o ilícito praticado, ele afeta, repercute na atividade profissional. Então, ele é um motorista profissional que foi condenado por homicídio culposo no trânsito. Eu tenho aqui também, em contraposição, ao direito ao trabalho, ao direito à atividade profissional, o direito à segurança dos demais motoristas, o direito à segurança das pessoas de uma forma geral, que estão aqui em conflito com o direito ao trabalho, em conflito com o direito à atividade profissional. Então é necessário que se faça uma ponderação, analisando se a medida restritiva, ou seja, a suspensão de habilitação para dirigir, ela é adequada a atingir o fim pretendido, se ela é necessária, se não teria nenhum outro meio menos gravoso, e se ela é proporcional em sentido estrito. Então é importante analisar aqui se essa suspensão de habilitação para dirigir, para aquele que comete homicídio culposo na direção de veículo automotor, ela é proporcional para alcançar o fim pretendido. Qual o fim pretendido? A segurança do trânsito, a segurança das pessoas, a vida, a integridade física. Se ela é, portanto, idônea, apta a atingir o fim pretendido, parece que sim. Se você suspende a possibilidade desse motorista condenado, veja só, condenação transitada em julgado, por homicídio culposo na direção de veículo automotor, por óbvio que você evita não apenas que ele pratique outras condutas, mas também você tem aqui um efeito educativo para todos os demais. Para que todos os demais saibam que, se forem eventualmente condenados por ilícitos na direção de veículo automotor, vão ter suspensos o direito a exercer aquela respectiva atividade profissional, que tem uma relação direta com o delito praticado, que é de motorista profissional. Então, parece ser adequado, parece ser idôneo, portanto, atingir o fim pretendido. É necessário? Será que teríamos outro meio menos gravoso? Ele matou outra pessoa culposamente na direção de veículo automotor. Há outro meio menos gravoso de você impor uma sanção, não apenas do caráter punitivo, mas também no caráter educativo e preventivo? Parece que não, diz o STF. Então, a medida, a sanção estabelecida em lei, vimos, ela é, primeiramente, idônea, adequada a atingir o fim pretendido. Ela é também necessária. Não há nenhum outro meio menos gravoso.
não adianta chegar e dar uma bronca nele e falar, olha, tome mais cuidado da próxima vez. Não, é necessário que você imponha uma sanção, primeiro, como caráter punitivo, também como caráter educativo e preventivo em relação a condutas futuras. Não apenas específica, especial para aquela pessoa, mas também o caráter geral, de prevenção geral. Então, é adequada, idônea? Sim. É necessária? Diz o STF. É necessária. É proporcional em sentido estrito? Ou seja, a medida traz mais benefícios ao sistema jurídico constitucional de direitos fundamentais, mais benefícios. Beneficia mais esse sistema do que prejudica o sistema? Parece que sim. Porque, como eu disse, ela tem o caráter sancionatório específico a esse indivíduo, que não respeitou os limites exigidos para o exercício daquela profissão, tanto que foi condenado culposamente porque extrapolou os limites de cuidado exigidos para o exercício daquela profissão. Também tem uma finalidade preventiva em relação a condutas futuras, não só especial para ele, mas geral para toda a sociedade, garantindo uma maior segurança no trânsito, protegendo a vida, a integridade das pessoas. Então parece ser uma medida igualmente proporcional em sentido estrito. Traz mais benefícios do que prejuízos. Assim sendo, é uma restrição constitucional. Vamos voltar à decisão? Então prossegue o STF. Essa foi a tese da repercussão geral, tema 486, fixado pelo plenário. Então veja que aqui já é decisão do plenário. Ao dar provimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão que afastou a pena de suspensão de habilitação, prevista no 302 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicada em desfavor do recorrido. O Tribunal Acor reputou que a aplicação dessa sanção ao condenado, que exerce profissionalmente a atividade de motorista, seria inconstitucional. Com todas as vênias, eu aqui estou com o STF nessa. Então me parece errada a decisão do tribunal, por violar o direito fundamental ao trabalho. O colegiado asseverou que não existe direito absoluto ao exercício de atividade profissional. Tanto é assim que a lei pode estabelecer requisitos necessários para que se exerça aquela respectiva atividade. Nós falamos, inclusive, a doutrina, em norma de eficácia contida ou contível, no artigo 5º, inciso 13. Então, o colegiado asseverou que não existe direito absoluto. Então, não existe direito absoluto ao exercício de atividade profissional. Sendo passível que haja restrição imposta pelo legislador, desde que razoável, como no caso. Além disso, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena e também respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. Então veja que eu estou proibindo aquela atividade específica porque a conduta praticada violou os limites legais para exercer aquela respectiva atividade. Mas não impede que ele exerça outras atividades. Então ele pode exercer outra atividade, ele pode advogar, ele pode trabalhar no cinema, ele pode trabalhar de recepcionista, ele pode trabalhar, enfim, em qualquer... Advogar, se ele for advogado, óbvio, Ele pode exercer outra atividade. Como eu disse, ele pode ser açougueiro, ele pode trabalhar em telemarketing, enfim, pode exercer qualquer outra atividade que não esteja abrangida pela sanção imposta. Sanção que decorreu do exercício ilegal daquela respectiva atividade profissional. E por isso é que ele foi sancionado. Como você pode ter, por exemplo, sanção a médicos. Médicos que pratiquem condutas ilícitas, crimes no exercício da medicina. Ele pode ter como consequência a suspensão
da respectiva atividade profissional. Mas não significa que ele não possa exercer outra atividade. Então é médico, foi suspenso seu direito de exercer a medicina porque praticou homicídio culposo no exercício da profissão. Mas ele pode exercer outra atividade? Pode. Se ele for pianista, ele pode tocar piano. Ele vai poder, nesse exemplo, se quiser, ser motorista. Ele vai poder, por exemplo, se assim entender, dirigir Uber. Enfim, vai poder praticar outra atividade, vai poder ter um negócio, vai poder ser um empresário. Agora, aquela respectiva atividade, não. Porque a medida, a sanção, ela é idônea, é necessária e é proporcional à conduta praticada. O que se quer proteger, veja só, o exercício daquela profissão, sim, claro, mas desde que ela seja exercida dentro dos limites legais, dentro dos limites constitucionais. Quando são, portanto, extrapolados, é admissível, sim, sanção, óbvio, desde que a sanção seja proporcional. Então, vimos aí informativo. Prosseguindo, vamos analisar agora informativo 969, discutir um pouco da imunidade material. O que é essa imunidade material? A imunidade material, ela faz parte de uma garantia institucional que a Constituição confere aos membros do Poder Legislativo, chamada também de inviolabilidade. A imunidade material ou inviolabilidade, ela impede que os parlamentares, que os membros do Poder Legislativo sejam punidos civil e criminalmente por suas opiniões, palavras e votos. Ela vem prevista no artigo 53, caput da Constituição. Olha o que diz lá. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente. Então, grife civil e penalmente. Por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos. Bom, a primeira observação aqui importante é que a imunidade material, a inviolabilidade parlamentar, ela não impede que o parlamentar seja sancionado, punido politicamente. Ela impede que ele seja punido civil e penalmente. Ela afasta a tipicidade penal e também civil, mas ela não afasta a possibilidade de responsabilização política se o parlamentar extrapola, portanto, as suas garantias, se ele abusa das suas prerrogativas. Parágrafo 1º do artigo 55 da Constituição. Ele pode responder por quebra de decoro parlamentar. Olha o que diz lá. Parágrafo 1º do artigo 55. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou percepção de vantagens indevidas. Então, a imunidade material, ela impede a responsabilização civil e penal do parlamentar por palavras, opiniões e votos. Ela não impede a responsabilização política do parlamentar quando ele abusa dessas prerrogativas. Mas veja que se trata de uma garantia institucional, ou seja, a imunidade parlamentar, ela visa proteger as funções que a Constituição confere aos membros do Poder Legislativo. Então não é uma proteção à pessoa, mas sim à função. A partir dessa ideia de proteção à função, o STF vem desenvolvendo a sua jurisprudência no sentido de exigir para a incidência da imunidade que a manifestação do parlamentar, as palavras proferidas, as opiniões externadas, os votos emitidos, tenham relação com a função ou com as funções parlamentares. Se a manifestação parlamentar não tem qualquer relação com a função, ela não está protegida pela imunidade parlamentar. Não incide a imunidade parlamentar. Não há essa exigência expressamente prevista na Constituição quanto a essa relação com a função para deputados federais, senadores, deputados estaduais e distritais. Mas nós temos essa exigência, essa relação com a função, por exemplo, de forma expressa, para os vereadores. Então, em relação aos vereadores, a Constituição expressamente exige para a proteção
do parlamentar para a incidência da inviolabilidade parlamentar, da imunidade material, que a palavra, opinião e voto têm relação com a função. Olha lá o artigo 29, inciso 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e também complementa na circunscrição do município. Então, a STF vem desenvolvendo, portanto, toda uma teoria definindo que a imunidade parlamentar, para incidir, para proteger o parlamentar, ela tem que ter sido praticada no exercício da função e a manifestação ter relação com a função. Então, por exemplo, vamos imaginar que você seja um deputado federal, aí você começa a dizer, olha, o presidente da República está formando uma quadrilha, é miliciano para desviar dinheiro público, etc., isso e aquilo. Você não está sendo elogioso, por óbvio. Mas tem relação aqui tem relação com as funções parlamentares de fiscalização, por exemplo, embora você não esteja sendo elogioso. Então pode até haver uma ofensa, desde que exista essa relação funcional, essa relação com a função. Por exemplo, com a função fiscalizadora. Aí você vira e diz, e o presidente também é, aspas, corno. É traído pela esposa. Isso tem relação com a função? Não. Não é função parlamentar fazer fofoca da vida dos outros. Então veja que ele pode até ofender, eventualmente, terceiros, desde que essa ofensa tenha alguma relação com a função. Chamou de ladrão por quê? Porque está no âmbito da fiscalização, que é uma função típica do poder legislativo. Ah, professor, mas vai ficar chamando de ladrão? É o calor da discussão. É o calor do debate político, desde que tenha essa relação funcional. Agora, não pode ser uma autorização para ofender pessoas, sem que você tenha essa relação funcional. Até aí, fica fácil. Só que o STF agora, ele complica um pouquinho a sua jurisprudência. Porque o STF tem uma jurisprudência consolidada, no sentido de que, se a manifestação parlamentar se der no âmbito do parlamento, se der, portanto, em plenário, se der no âmbito interno do parlamento, não se exige a demonstração dessa relação de pertinência temática. Porque entende o STF que não cabe ao Poder Judiciário ficar invadindo a esfera do debate parlamentar, que é um debate mais acalorado. Então não cabe ao Poder Judiciário ficar invadindo as discussões que se dão no âmbito do parlamento. Só que o mundo mudou. Hoje, o que se discute no parlamento, você vê ao vivo na televisão. Está nos jornais, aquilo é propagado. E o STF tem uma tendência de mudança de jurisprudência, que não ficou muito clara ainda. Tá? E essa tendência seria para se passar a exigir também para as manifestações no âmbito do parlamento essa relação de pertinência temática. Então, essa mesma relação de pertinência temática com a função, que se exige para manifestações fora do parlamento, também seriam exigidas para as manifestações feitas dentro do parlamento. Embora no caso específico, o STF tenha dito que a manifestação foi feita dentro do parlamento, mas foi exteriorizada pelo parlamentar, como nós vamos ver. Então o STF não definiu muito, tá? Se a manifestação feita dentro do parlamento exige essa relação de pertinência temática para qualquer hipótese, ou se ela só exige essa relação de pertinência temática se ela foi feita com a finalidade de ser externada, de ser exteriorizada, de ter um alcance fora do âmbito parlamentar. Eu acho difícil fazer essa análise, penso eu que o mais adequado é fazer-se a exigência de relação de pertinência temática para qualquer manifestação parlamentar, tenha ela sido feita dentro do ambiente parlamentar ou tenha sido feita fora do ambiente parlamentar. Porque, do contrário, você vai ter que ficar analisando se o parlamentar, falando dentro do plenário, tinha intenção de que aquela fala, de que aquela manifestação fosse externada, fosse, portanto, exteriorizada, tornada de conhecimento público, ou não. E parece bastante óbvio que nos dias de hoje você não tem essas manifestações mantidas no âmbito estritamente interno.
Se você olhar as sessões, por exemplo, do Congresso Nacional, coloque na TV Câmara, coloque na TV Senado, você vai ver, tá, que os parlamentares, quando falam, sempre tem alguém, um assessor, filmando. Inclusive, veja, a finalidade é exatamente essa: ele sobe ao plenário para fazer um discurso acalorado, bonito, para atingir, é óbvio, a sua base parlamentar. O assessor está ali filmando e ele vai divulgar aquilo. Inclusive, é nesse momento que ele faz o discurso mais acalorado, mais enfático. Porque ele quer que aquele discurso chegue às suas bases. Não fique exclusivamente no âmbito interno. Ele não está falando só para os seus pares. Então, eu entendo que, havendo essa modificação de jurisprudência, e eu sou a favor da modificação, que ela alcance qualquer palavra, opinião ou voto do parlamentar que não tenha relação com a função. Óbvio que se o voto foi proferido no âmbito do parlamento, ele tem relação. Mas as palavras, muitas vezes, não. As opiniões, muitas vezes, não. Mesmo tendo sido proferida em plenário. Então, a partir dessa ideia, não poderia o parlamentar, simplesmente porque está em plenário, no âmbito interno das casas legislativas, ofender pessoas. Não, porque isso repercute nos direitos também constitucionais de terceiros, dos cidadãos, de outras autoridades, de outras pessoas. Esses direitos são também tutelados, são também protegidos constitucionalmente. Vamos ver a decisão? Então, informativo 969 da primeira turma. Veja que aqui não é decisão do plenário, por isso que eu disse para vocês que é importante o plenário solidificar o novo entendimento. Discurso parlamentar e crime contra a honra. Primeira turma recebeu, olha só, recebeu queixa-crime. Formulada contra parlamentar pela prática de crime de difamação e injúria. De acordo com a inicial, o parlamentar querelado, em discurso proferido no plenário, olha aqui o detalhe que eu disse para vocês, discurso proferido no plenário da Câmara dos Deputados, em reunião da Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania da mesma casa, ou seja, no âmbito interno da Casa Legislativa. Teria desferido ofensas verbais a artistas, ao afirmar, dentre outras imputações, que eles teriam assaltado os cofres públicos ao angariar recursos oriundos da Lei Rouanet. A turma salientou que o fato de o parlamentar estar na Casa Legislativa, no momento que proferiu as declarações, não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra. E aqui é o detalhe que o STF traz uma certa dubiedade. Nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na internet. Então, aqui a questão que se coloca, e que o STF não deixa muito clara, né? Imagine que o parlamentar profira essas mesmas ofensas, mas não seja ele quem divulgue essas ofensas na internet. Então, você tem ali filmado. A sessão está ao vivo. Ninguém divulgou, mas está ao vivo. Está ao vivo. Você tem a publicidade, você tem a TV Câmara, a TV Senado, todo mundo está vendo. Como se fosse divulgada, como se fosse proferida em uma rede de televisão qualquer, ao vivo. TV Câmara, TV Senado, não foi ele que divulgou. Ele não seria responsabilizado nesse caso? Não se exigiria, nesse caso, a relação de pertinência temática? O STF tem que colocar em forma mais clara a sua nova posição. Porque parece, pelo menos nessa decisão, em que a responsabilização seria possível, porque ele, próprio parlamentar, como eu disse, ele proferiu essas ofensas porque ele tinha essa intenção de divulgar. Tinha essa intenção de exteriorizar sua manifestação, porque isso ia trazer, de alguma forma, benefícios, pelo menos pensa ele, com a sua base eleitoral. Mas e aquele que faz essa mesma manifestação, que profere essas mesmas ofensas no âmbito do Congresso Nacional, mas essas ofensas não são por ele especificamente divulgadas,
mas chega ao conhecimento público, porque você não tem uma sessão secreta. Você tem uma sessão dotada de publicidade. Como eu disse, hoje todo mundo assiste. TV Justiça, no caso do STF, TV Câmara, TV Senado. Então, aquelas ofensas ali proferidas, elas não têm como ficarem escondidas no âmbito interno das casas legislativas. Elas vão ser, sim, propagadas de uma forma ou de outra. E assim sendo, não haveria responsabilização? Responsabilização apenas se ele divulgar essas ofensas externamente, se ele publicar na internet? O STF tem que definir essa questão. Como eu disse, a questão fica dúbia. O STF não coloca uma posição firme quanto à responsabilização ou não do parlamentar. Claro que eu tenho a minha opinião, o que eu acho que deveria ser feito, como eu coloquei para vocês, mas pensou que mais importante é o STF definir uma posição segura e dizer, olha só, parlamentar, você não pode ofender os outros. Então não tem relação com a função, mera ofensa pessoal pode ser responsabilizado. Não importa se você falou dentro, se você falou fora. Define de uma vez por todas. Posso, óbvio, não gostar da posição adotada, mas pelo menos a decisão respeita a segurança jurídica. Assim não, o STF sempre deixa uma pontinha aberta. Uma pontinha aberta que dá margem à crítica, né? Por que deixa a pontinha aberta? Para poder, em caso específico, adotar um entendimento diferente? Então isso nunca é bom para uma corte constitucional. A segurança jurídica é importante como efeito das decisões proferidas. Mas prosseguindo lá na decisão, a casa teria, teria desferido ofensas verbais a artistas ao afirmar, dentre outras imputações, que eles teriam assaltado os cofres públicos ao angariar recursos oriundos da Lei Rouanet. A turma salientou que o fato do parlamentar estar na Casa Legislativa, no momento em que proferiu as declarações, não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na internet. Afirmou que a inviolabilidade material somente abarca as declarações que apresentem nexo direto e evidente com o exercício das funções parlamentares. Veja que aqui o STF sim adotou uma posição objetiva. Então afirmou que a inviolabilidade material somente abarca as declarações que apresentem nexo direto e evidente com o exercício das funções parlamentares. Não há aqui nessa afirmação a exigência dessa manifestação ter se dado dentro ou fora do Congresso Nacional. Bastando aqui, veja, que apresente nexo direto com as funções parlamentares. Não apresentando nexo direto, pouco importa se foi proferida dentro do ambiente parlamentar ou se foi proferida fora do ambiente parlamentar. Mas aí segue. No caso concreto, embora aludindo à Lei Rouanet, o parlamentar nada acrescentou ao debate público sobre a melhor forma de distribuição dos recursos destinados à cultura. Então, esse detalhe é importante. Veja que, sob o pretexto de crítica legítima, que decorre do exercício da função, na verdade o que se tinha era mera ofensa. Como eu falei, com a finalidade de inflamar a sua base parlamentar. Então o STF está dizendo, olha só, ele está criticando aqueles artistas, sem comprovação de que houve, de fato, a prática de ato ilícito, chamando todo mundo de ladrão, mas ele não apresentou nada, tá, necessário para você evitar o roubo, entre aspas, que ele disse. Não tem nenhuma proposição, não tem apresentação de nenhum dado. Logo, o que você tem seria meramente a intenção de ofender com uma finalidade política, né, de agradar a sua base parlamentar. Seguindo, então, no caso concreto, embora aludindo à Lei Rouanet, o parlamentar nada acrescentou ao debate público sobre a melhor forma de distribuição de recursos destinados à cultura. Limitou-se a proferir palavras ofensivas à dignidade dos querelantes. Então, veja que o que se tinha de fato era mera ofensa. O parlamento
é o local por excelência para o livre mercado de ideias, não para o livre mercado de ofensas. A liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve manter-se ou deve se manter nos limites da civilidade. Ninguém podendo escudar na inviolabilidade parlamentar para, sem vinculação com a função, novamente, olha só o detalhe importante, agredir a dignidade alheia ou difundir discursos de ódio, violência e discriminação. Vencido no ponto, o ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou a queixa-crime e absolveu sumariamente o querelado, pontuou que as declarações do querelado foram proferidas na Casa Legislativa, circunstância que desautoriza a deflagração de qualquer medida judicial censória da conduta imputada a parlamentar, sendo indiferente indagar-se acerca do conteúdo da manifestação realizada. Então veja que o ministro Alexandre de Moraes ele adotou posição clássica, ou seja, falou dentro do parlamento, não importa se tem ou não relação com a função, manteve jurisprudência clássica. E aqui o ponto importante não é se eu concordo ou não. O ponto importante é que pelo menos ele deu uma posição firme e segura quanto ao que ele, o ministro Alexandre de Moraes, entende em relação à inviolabilidade parlamentar, à imunidade material. Fechamos, portanto, informativo 9, como vimos lá, 969. Vamos tomar aquela aguinha e a gente já volta.